Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Romero Bueno, sou personal trainer e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre emagrecimento. O que é emagrecer e como se emagrece. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender um pouquinho sobre esse conceito. Eu tenho certeza que você já deve ter visto aí alguém ou até mesmo você tenha passado por isso. Subiu na balança por diversos dias seguidos para ver se perdeu pelo menos ali umas 100 gramas. Eu também já fiz isso e já passei muito por isso. Só que até que eu entendi e consegui compreender o que é realmente o emagrecimento, eu levei muito tempo. Então, nesse vídeo, você vai entender um pouquinho sobre o que é o conceito de emagrecimento e vai já entender como que vai fazer para poder entrar nesse processo de maneira correta. Perfeito? Bom, primeiramente, o emagrecimento. Se você sobe na balança todos os dias, como eu falei, e não percebe diferença, ou até mesmo pode até perceber uma diferença ali, você pode ter certeza que você não estará perdendo somente gordura. Você pode estar perdendo mais do que isso. Água, massa magra e somente a balança ela não vai servir como parâmetro por conta disso. A gente precisa fazer uma avaliação para a gente ter parâmetros mais fiéis para entender se você está perdendo realmente gordura ou massa magra ou água. Então, através dessa avaliação de dobras e medidas ou uma bioimpedância, que é aquela balança eletromagnética, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. A partir do momento que a sua gordura, sua massa gorda está estagnada num ponto X, se você começa a perder esse valor de peso gordo, você está emagrecendo. Ou se você tem ali um nível mais baixo de gordura e a sua massa magra começa a aumentar, você vai estar emagrecendo também. Por quê? Você vai estar aumentando a sua massa magra e a sua massa gorda provavelmente vai estar menor do que ela, ou vai até diminuir. Primeiro eu quero explicar para vocês o seguinte: 1 quilo de músculo, ele tem ali um gasto em calorias de 13. É isso mesmo, 13 calorias a mais. Somente isso. O valor é quase que irrisório quando se fala de 1 quilo de músculo gastar 13 calorias. Então pensa para você ver se você está ali uma folha de alface que tem aproximadamente ali 15 calorias. Se você olhou para a folha e comeu, já era. Aquele 1 quilo que você ganhou, você já comeu ali numa folha de alface. Então, perder peso somente porque você tem mais músculos é muito insignificante esse valor, é muito pequeno. Então, esquece esse conceito e só de você saber o quanto é difícil ganhar 1 quilo de músculo, já vai ali te dar uma base mais ou menos ali para entender o quanto que é irrisório esse valor. A segunda frase, que é mais comum ainda, é que o déficit calórico é importante e é muito mais importante do que qualquer outra coisa para causar o emagrecimento. Bom, ele tem sua importância? Sim, não podemos falar que não tem. Só que ele é o principal fator para isso? De jeito nenhum. Uma coisa bem simples que eu gosto de explicar para os alunos é, quando você tem um déficit calórico muito alto, muito exagerado, o seu organismo ele vai passar por uma certa necessidade. Ele vai precisar de energia de rápido acesso, porque se você passar por uma situação de luta ou de fuga, ele precisa tirar essa energia para você sobreviver àquela situação. Então vamos supor que você está com um déficit calórico muito alto e o seu estoque de energia vai acabar. Então o que acontece? O seu organismo não vai deixar que isso aconteça, ele não vai deixar que o seu estoque de energia acabe. O que ele vai fazer? Aquele pouquinho que você está comendo, porque você teve um déficit muito alto, ele vai começar a armazenar tudo, praticamente tudo que você está comendo ele vai armazenar. Por quê? Se acontecer uma situação de luta e de fuga que ele precisa de energia ali rápida o suficiente para poder te livrar daquela situação, ele não tem, então ele começa a armazenar. Então, tudo que ele armazena, ele não vai usar como fonte de energia naquele exato momento, porque não tem uma situação de luta e fuga. Aí o que vai acontecer? Aquilo vai tudo se transformando em gordura, em armazenamento no seu tecido adiposo. Então é por isso que não é interessante esse déficit calórico muito alto. E outra, quando você tem um déficit muito alto, provavelmente você parou de comer algumas coisas que seu organismo já estava acostumado a comer. Se você tira reduzido, ok, vai diminuindo aos poucos, ok. Agora, se você tira de uma vez, se porventura você voltar a comer aquilo ali na frente, o seu organismo vai entender da mesma maneira que é de guardar energia para uma situação de luta e fuga. Então ele vai armazenar tudo que você consumir e você vai acabar engordando muito mais. Você já deve ter visto aí pessoas que fizeram déficit calórico muito alto e quando voltaram a comer
que seja a quantidade mínima que comia antes, ela engordou ou igual ou superior ao que ela estava. Por conta disso, o nosso organismo ele é inteligente, ele precisa de sobreviver. Então tudo que você jogar para dentro, ele vai guardar para usar numa situação que é intensa para ele, que ele acha que você vai acabar morrendo, vamos dizer assim. E o que a gente tem que fazer para emagrecer? Ah, eu tenho que comer menos, ah, eu tenho que ter mais músculos. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que ter o EPOC, que é outra fórmula que eles dizem sobre emagrecimento. O que é que você tem que fazer para emagrecer? A gente chama de adaptação fisiológica. Tudo que o organismo passa no dia a dia, seja ele na alimentação ou no estímulo de treino, ele vai causar adaptações ali dentro do seu organismo. Então, se você tem um déficit calórico balanceado, não aquele exagerado como eu mencionei, se você tem ali uma quantidade de músculo considerável, ideal para o seu corpo, mas mesmo assim precisa emagrecer. Então a gente precisa, dentro do treinamento, causar adaptações fisiológicas com estímulos assertivos para que o seu organismo responda a tudo aquilo ali que ele está passando. E só assim ele vai começar a emagrecer. Ah, eu tenho que fazer mais repetições, menos repetições, eu tenho que fazer mais exercícios, menos. Quanto tempo que tem que durar meu treino? Tem que durar menos de uma hora, mais de uma hora. Tem que fazer só aeróbio, tem que fazer só musculação. Isso tudo é uma soma que a gente vai ter que entender com o profissional que está cuidando da sua saúde no momento, para ele saber corretamente o que você está fazendo, o que você está comendo, quais horários você está treinando ou não. E só assim ele vai montar o treinamento para causar essas adaptações para poder acontecer um emagrecimento. Eu vou te dar um exemplo aqui de adaptação que acontece quando estamos em processo de emagrecimento e quando os estímulos são corretos para que isso aconteça. A gordura que está dentro do nosso organismo, ela só é oxidada, que é quebrada e transformada em energia, dentro das mitocôndrias. As mitocôndrias são algumas organelas que ficam dentro da célula muscular. Quando o estímulo é correto, a gente tem um aumento de número dessas mitocôndrias. Então, consequentemente, você vai ter mais lugares para que essas gorduras sejam oxidadas, que elas sejam quebradas. Então, para você ter uma noção do mínimo de detalhe que a gente tem que estar atento ali para causar essas adaptações. Não é simplesmente transpirar mais, não é simplesmente cansar mais. São estímulos corretos que vão causar essas adaptações dentro do seu organismo e que tudo isso, juntando a alimentação, o seu descanso, vai se juntar e vai trabalhar de uma maneira bem positiva para o seu emagrecimento. Bom, pessoal, espero que o vídeo tenha ficado claro para vocês, que tenham entendido sobre o conceito de emagrecimento. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários que eu respondo cada um de vocês, tá certo? Envie esse vídeo aí para quem precisa ver essas informações aí que são preciosas. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.